Muito bem, galera. Bem-vindos de volta. Boa tarde para todos. Estamos começando agora o segundo bloco do nosso workshop Crie para o Reino. E agora que vocês já puderam se esticar, dar aquela esticadinha, tomar um cafezinho, foram no banheiro, agora a gente vai ter esse tempo com a Vanessa. E a Vanessa também é gente nossa, ela é do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, e ela é formada em design, e ela vai poder compartilhar e se apresentar também sobre o que vai ser esse tempo. Então, será um pouquinho sobre redes sociais, e a gente sabe que é o que a gente mais usa nas igrejas, né? Post de culto, post de célula, a gente acaba, às vezes, perdido, né? Então, a Vanessa vai dar um norte aí com esse tema. Então, pode ficar com a palavra agora, Vanessa, pode se apresentar e mostrar o teu trabalho, a tua história, o que você preparou para a gente. Então tá joia, gente. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Já tá todo mundo me vendo? Eu não sei, não consigo ver daqui. Tá tudo certo aí? Eu vou ficar vendo aqui os comentários para ver se o pessoal tá vendo. Deixa eu ver aqui. Aí, gente, agora sim. Então, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo ouvir aqui, mas eu acho que sim. Então, meu nome é Vanessa, como já me apresentaram, eu tenho 35 anos, eu moro aqui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Eu sou casada e eu sou designer. E também eu sempre gosto de falar nas minhas apresentações sobre quem eu sou no quesito o que eu trago de carga, né? Então, eu tenho esclerose múltipla, uma doença autoimune, fui diagnosticada há um tempo atrás, e eu sempre falo isso porque isso tem mudado muito a minha vida, em vários sentidos, inclusive no design, inclusive em todas as coisas. Mas enfim, essa sou eu, e se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa, enfim, eu já vi que o Jonathan está aí na aula também, que é um designer que eu admiro muito. E como que eu comecei? Então vamos começar assim, porque eu achei super legal a parte do Cauã, pessoal, então me desculpem se eu ficar um pouco nervosa ou falar alguma coisa errada. Mas como que eu comecei nessa carreira? Eu cresci dentro da igreja, a minha vida foi ali, e eu sempre fui apaixonada por comunicação e por artes e tudo mais. Então, teve uma coisa que marcou muito minha vida, porque assim, quando a gente sai da faculdade, a gente precisa tomar um rumo, né? Sai da escola, a gente precisa tomar um rumo. Então, eu participava já da igreja, já participava dos ministérios, eu já fazia a parte da coreografia, a parte de várias questões dentro do louvor ali, ligadas à arte, né? E aí, eu fui num congresso da Jumap, eu fui acho que em todos até então, e esse congresso foi muito legal, porque teve um pastor que ele estava dando vários testemunhos sobre missionários, sobre pessoas que tinham feito várias histórias, levado a palavra de Jesus em vários lugares, e aquilo começava a me incomodar, porque naquele tempo eu estava... Peraí, deixa eu baixar esse volume aqui, gente. Eu estava... Naquele tempo eu estava justamente buscando, tentando entender de Deus o que ele gostaria que eu fizesse. Então, foi muito legal, porque o pastor contou a história de Moisés, que eu acredito que vocês devam saber essa história. E aí teve aquele versículo em Êxodo 4, onde Deus pergunta, poxa, mas o que você tem nas mãos, né? E aí Moisés falou, eu tenho uma vara. E isso me chamou muito a atenção. Aquele dia Deus tocou o meu coração e falou, Vanessa, o que você tem nas mãos? Então a minha história com essa parte da criação, com a parte do design e aonde eu cheguei até hoje, tem tudo a ver com esse tempo lá no Congresso da Jumap, que foi onde Deus me quebrantou e falou, Vanessa, o que você tem nas mãos? Porque muitas vezes a gente tem muitas ideias, a gente tem muitas coisas, e naquele momento eu estava vivendo várias coisas ao mesmo tempo, e aquilo ali falou comigo. E aí eu cheguei em casa e eu vou dizer para vocês, até hoje eu penso o que eu tenho nas mãos. Até se vocês pudessem ver, até vou tentar mostrar aqui para vocês, eu tenho um post-it aqui no meu computador
que todos os dias, quando eu ligo o computador, eu penso, o que eu tenho nas mãos? Eu posso usar nesse momento, eu posso usar agora. Então, falando do design, tem mais... Antes de começar, eu queria contar só mais uma coisa. E aí, quando Deus me chamou para aquilo tudo, eu fui conversar com esse pastor. E esse pastor, ele chegou para mim e ele falou assim, olha que interessante, nós temos uma Barbie aqui no meio de tudo. E aquilo me destruiu por dentro, porque eu pensei assim, poxa, eu não sou uma Barbie. Eu queria mostrar o que eu faço. E eu queria falar para ele que Deus tinha tocado no meu coração sobre aquele versículo. E aí ele falou aquilo e aquilo me destruiu. Mas depois eu comecei a perceber o quanto que Deus falou comigo nesse sentido. Foi ali que eu fui desafiada. Foi ali que eu consegui fazer algo relevante, sabe? Então, eu queria ter compartilhado isso mais rápido, mas enfim, essa foi a minha história. E como o Cauã tinha falado antes, a gente tem um sentido, a gente tem um propósito. Então, eu encontrei nesse momento. E nesta época, eu estava estudando psicologia, para vocês terem uma ideia. E aí, eu saí da psicologia e fui encontrar o curso que eu mais gostava. Então, eu encontrei o design porque eu adoro criatividade, eu adoro criação, eu gosto muito dessas coisas. Então, foi aí que a minha história começou. Eu não sei se eu vou conseguir resumir para vocês tudo que foi para mim, mas vamos agilizar o tempo. Eu tenho um pouquinho de problema com o tempo, gente. Isso, me desculpem um pouco, mas vamos lá. Então, como eu já estava trabalhando na igreja e como eu gostaria de fazer alguma coisa a mais, eu fui estudar design. E dentro do design, gente, a gente tem muitas coisas legais para passar, muitas coisas legais para falar. Então, eu vou encurtar já o tempo aqui para a gente conseguir conversar mais. Como que... a primeira pergunta que eu coloquei, como que a gente consegue conversar com as pessoas? Eu achei muito importante isso. Por que que as imagens passam tantas coisas? E isso era uma das coisas que eu gostava bastante. Então, vocês que estão na aula, que gostam de imagens, que gostam de transformar as coisas, que se importam com as cores, então eu tenho várias coisas para passar para vocês. Hoje, eu sou muito crítica com essa questão de o que você transmite, né? Então, dentro do moldar que Deus foi fazendo na minha vida, eu fui aprendendo também na minha profissão a ter essa preocupação com o que você vê, preocupação com as cores, preocupação com a sua marca e tudo mais. E depois, quando eu estava terminando a faculdade, eu estudei na Unijuí, lá em Juí, o meu primeiro curso de design foi lá. Quando eu estava terminando a faculdade, eu já estava envolvida no projeto de comunicação da igreja. Eu já estava fazendo várias coisas ali. Na minha época existia aquelas folhas que a gente colocava nas máquinas para passar o louvor. Eu até nem lembro o nome dessa máquina, mas enfim. E então eu comecei a ver que eu já estava trabalhando na igreja. Então, uma das coisas que eu sou grata muito, e se vocês tiverem essa oportunidade, vocês têm que agradecer a Deus, porque a gente na igreja tem uma oportunidade, é um campo de trabalho que você consegue aprender. Você consegue se desenvolver, você consegue criar muito mais profissionalismo mesmo, tanto na vida, quanto em relação de amigo, quanto em relação a quem você é e a sua profissão. A igreja é uma porta, é incrível. Deus tem cuidado de todas as coisas. E Ele deu a igreja até pra gente, como nós, até pro designer poder ser algo melhor. E hoje, quando eu conto da minha história para pessoas que não conhecem Jesus, por exemplo, eu sempre falo da igreja. Isso, gente, retroprojetor. Agora o Afonso me lembrou, era o retroprojetor. Mas quando eu falo para os meus clientes, eles sempre perguntam o que faz, o que me motiva, o que é o meu brilho no olho. Eu escutei muitas pessoas falarem isso para mim. E eu sempre tenho dentro de mim, eu não tenho brilho no olho, eu não tenho nada em mim. Quem está em mim vem de outro lugar. Quem está em mim é Cristo, e é por isso que eu tenho essa diferença. Então as pessoas ficam, nossa, que legal, porque eu não sei se vocês já sabem mais ou menos, mas o processo de trabalho não envolve só a igreja também, né? Então esse processo de trabalhar, ele também envolve você sair para fora e você
ter um campo fora, e esse hoje tem sido o meu campo. O meu campo missionário, ele tem sido fora da igreja, e é muito legal. Eu tenho várias histórias para contar, se vocês quiserem um dia me ouvir, e eu posso contar. Mas essa parte é o meu maior segredo. Então eu queria começar a explicar para vocês essas questões. A imagem. Vou colocar aqui para vocês, eu vou tentar mostrar para vocês duas imagens, por exemplo, duas imagens de livro, porque eu trouxe vários livros para compartilhar com vocês, para a gente começar a aula. Por exemplo, quando você enxerga esse livro, você visualiza a capa dele. Quando você enxerga, visualiza de uma forma. Quando você enxerga este livro, você visualiza ele de outra forma. Então, são cores, texturas, títulos, tipografia, tudo envolvido aqui. São livros, mas poderiam ser duas imagens da internet. O que eu quero mostrar para vocês? O que essa imagem passa para você e o que essa imagem passa para você. Então, é nesse sentido que eu começo falando sobre essa importância da gente se preocupar com as imagens que a gente trabalha. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sempre falo assim, uma imagem, ela fala muito mais do que 1000 palavras, né? Então, como fazer uma imagem falar bem a mensagem que você quer passar? Como que a gente vai fazer isso? Não sei se vocês sabem, mas nós temos, provavelmente vocês vão saber, mas nós temos várias coisas e ferramentas que nos ajudam a colocar no papel a melhor forma. Por exemplo, quando você tem um papel em branco na sua mente, é exatamente igual à tela do computador. Ela está em branco, né? Então, o que a gente faz agora? Aí eu chamo de processo criativo. Esse primeiro passo que a gente vai dar para criar alguma coisa. Eu tenho uma mensagem para passar, eu tenho alguma coisa, e como que o outro vai interpretar? Então, esse espaço está em branco. Então, é uma das coisas que eu mais gosto. Gente, o processo criativo é a melhor parte de todas as coisas, em todo momento. E eu uso uma regra. A primeira regra começa com O, de oração. Então, quando eu estava dando esses tempos atrás uma aula para um pessoal da faculdade daqui, eu falei, gente, a oração é o meu primeiro processo criativo. Então, gente, todo mundo tem que ter isso como prioridade na vida. Se você for fazer um anúncio para vender uma marca de piscina, você pode orar. Você deve orar. Então, a minha ligação e meu primeiro ponto de processo criativo é a oração. Depois da oração, eu começo o trabalho. Eu peço para Deus, eu ouço o que Deus fala. E, gente, eu vou contar uma coisa que vocês vão me dizer, nossa, essa guria é louca. Mas olha só, hoje, por exemplo, vou contar uma experiência de hoje. Eu tenho que colocar um material gráfico sobre uma torta que foi lançada hoje, aqui numa confeitaria que eu trabalho. A torta tem uma história, e a torta tem toda uma história francesa sobre um balé e tudo mais. Aí eu não queria errar, e eu tinha pouco tempo, até porque nós tínhamos a aula agora. Então, o que eu fiz? Eu peguei, falei com Deus e disse, Deus, eu gostaria muito de conseguir fazer esse processo de criação da melhor forma possível, aonde o Senhor pudesse estar presente. E o que é o mais legal da vida, né, gente? Que o nosso maior professor é Deus. Então, ele simplesmente faz as coisas para mim. Eu quero compartilhar isso para vocês, mas é louco, mas é engraçado. Quando eu abro o Instagram para compartilhar, a primeira música que está lá é a ópera que eu precisava colocar no post. Quando eu abro o site de tipografias, que vocês viram, que o Cauã mostrou para vocês, eu também ia mostrar o site da fonte, que eu uso muito para usar as fontes e tipos, estava lá a fonte que eu precisava, com toda aquela leitura. Então, essa é uma das coisas, gente, que Deus sempre faz comigo. Ele me dá as coisas. Ou seja, eu disponibilizei as minhas mãos e ele me traz as coisas. Então, é muito legal. E assim eu consegui fazer, gente. Depois vocês podem acessar o meu Instagram. Eu vou compartilhar o material que eu fiz hoje sobre esse bolo. Mas essa é a parte boa. Então, como você vai fazer a questão da produção gráfica? Você vai pedir inspiração a Deus, você vai orar. Se precisar, escuta um louvor. Deixe seu coração bem limpo, porque Deus é
tão grande. Não existe nome mais real para a gente conseguir inspiração, né? Mas, então, o meu processo funciona dessa forma, gente. É incrível o quanto eu ouço Deus falando as dicas para mim, as cores Deus me diz. Então, esse é o meu trabalho. Eu funciono dessa forma. Vocês já ouviram falar em tabelas de cores e a tabela tipográfica também, que é sobre as letras. Eu não sei se vocês já viram o círculo cromático. Eu posso até aqui compartilhar com vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha sobre isso. Porque o círculo cromático, ele vai te dar ferramentas e ele vai ser um guia para você escolher a cor que você vai usar no seu projeto. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar para vocês o que seria um círculo cromático. Só um minuto. Para mostrar o que a gente faz. As cores... deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Gente, é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta assim aqui no meu silêncio, tá? Mas vocês também podem procurar no Google depois, se vocês quiserem. E deixa eu tentar compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Gostaria muito de ouvi-los, mas eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui no YouTube. Não sei se está aqui o círculo cromático. Gente, será que deu certo? Compartilhar. Aqui, eu acho que agora sim, né? Acho que agora deu certo. Então, pessoal, esse aqui é o círculo cromático. E aqui ele é muito interessante porque a gente consegue entender o que são cores complementares, o que são cores análogas. E eu gosto muito dessa imagem, porque aqui nessa imagem você vai estar trabalhando com estas cores, por exemplo, azuis. Então, todas essas cores que estão ao redor, vamos dizer que a gente escolheu esse azul. Todas essas cores que estão aqui ao redor, esse tom de azul, esse tom de verde, ou este tom que está aqui do outro lado, que é o laranja, eles podem e combinam. São cores análogas, são essas cores que estão pertinho aqui do lado desse azul, e são cores complementares, as cores que estão o oposto desse azul. Então, isso aqui é uma dica básica para você conseguir decidir a questão das cores quando você for trabalhar. Então, guardem o círculo cromático. Hoje eu já tenho minha mente bem treinada. Eu já sei que, por exemplo, quando eu quiser falar algo e colocar um anúncio, eu posso usar, chamar atenção, por exemplo. Eu posso usar o tom de vermelho e posso escrever com esse tom por cima, ou eu posso usar o amarelo e escrever com um tom escuro que vem daqui em cima, que eles vão chamar a atenção. Então, é muito interessante a gente usar esse círculo. Tem muitas pessoas que elas têm desenhos e cores distintas dentro de vários círculos e fazem o seu. Isso vai colaborar e vai ajudar muito na hora de você criar alguma coisa. Eu não sei se você sabe, mas nós temos 2 processos de cor, que seria o RGB e o CMYK. Vocês já ouviram falar? Eu acredito que sim. O que significa o RGB, por exemplo? Eu quero explicar, vou tentar explicar para vocês com uma forma como eu explico aos meus clientes. O RGB, ele é as siglas Red, Green e Blue, que é em inglês. Então, eu vou fazer vocês fazer um teste agora, não sei se vocês vão querer fazer em casa. Mas se vocês tiverem um copo de água pertinho, você pega uma gotinha de água e coloca na tela do computador. E aí você coloca ela ali e vê e olha como ela fica. Vê que cores que ficam nessa tela. Eu vou até colocar aqui, ó, aqui na câmera. Deixa eu ver. Aí você vai conseguir visualizar que ela tem cor. Estas cores que estão ali, você vai conseguir ver, não vai conseguir ver, depois vocês podem fazer o teste. Porque o que acontece? A tela, ela é feita com cores luz, que a gente chama. Normalmente, ela é RGB, normalmente sempre, né? Então, se você for olhar as cores que você vai ver nesse círculo de água, nessa gota de água, você vai ver o red, blue, e você vai ver todas essas cores, que é o vermelho, o azul e o que eu falei, gente? Agora me perdi. Red, green e blue. O vermelho, o verde. Gente, eu tô perdida.
o verde e o azul. Vanessa, tô falando da RGB. Enfim, você vai ver essas 3 cores nesse pontinho da tela. Isso é como o nosso visor enxerga as cores. Então, todo projeto que você for fazer, você vai colocar ele no formato RGB. Lá no Photoshop, quando você vai iniciar um projeto, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente abre, vou compartilhar a tela aqui de novo. A gente abre o Photoshop, tá? E aí você vai criar, abrimos aqui, você vai criar um arquivo novo, independente dele se ele for impresso na impressora ou se ele for colocado na tela, você sempre tem que saber o que você vai fazer no início, na verdade, né? Eu falei independente do que for, não. Você precisa saber. Agora eu vou criar um trabalho impresso, ele vai ser impresso. Então, ele vai ser impresso aonde? Na sua casa? Vai ser impresso lá na gráfica? Lá na igreja? Né? Como é que funciona a impressora lá da igreja? Ela imprime em 4 cores? Ela é uma impressora laser? Ela é uma impressora jato de tinta? Então, normalmente, elas são impressoras que imprimem em CMYK. Então, você vai vir aqui e vai abrir um arquivo novo. E aí, você vai pegar aqui, ó, é muito importante. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui. O modo de cor. Aqui a gente vai selecionar as cores que a gente quer. Se eu vou imprimir esse material, eu vou colocar em CMYK. Se eu for colocar esse material na internet, eu vou usar o RGB. Qual a diferença? É o jeito da leitura. Isso aqui, o CMYK é a tinta e o RGB é a cor luz. Então, a cor tinta, que é pigmento, e a cor luz. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Por exemplo, agora eu vou abrir um arquivo para a gente trabalhar dentro do Instagram. Então, eu vou colocar ele em RGB. Depois, eu vou colocar aqui a resolução 300 pixels. Isso é um segredo muito legal e que vocês têm que pensar, porque a resolução de uma imagem, não 302, gente, 300. Ela é muito importante, principalmente hoje no mundo digital, onde tudo é muito bonito, né? E tudo precisa ser limpo. Então, você coloca 300 pixels aqui, porque seria a resolução mínima para você trabalhar dentro da internet, tá? E aí você faz... O ideal aqui é que você use 1080 pixels por 1080 pixels. Então, você vai digitar 1080 por 1080. Esse é um formato de um story simples. Se você... Do story não, desculpa, gente. De um post simples. Se você quiser fazer um story, aí você vai usar 1080 e a altura você vai usar 1920 pixels. Tá? Aí você vai clicar aqui em Create, aí você cria o seu espaço. Pronto, temos a nossa tela para o nosso story. Ou para o nosso post simples. Ou até para algo que for impresso. Porém, agora aqui está em CMYK, em RGB. Aqui nós temos que mudar para CMYK. Não sei se vocês estão vendo aqui. Enfim, essa é uma aula mais técnica. Deixa eu interromper aqui para continuar falando com vocês. E o segredo de tudo isso? O que é o mais importante que nós estávamos falando desde antes? Deixa eu só pegar aqui o meu ponto para mim não me perder. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma coisa que é uma regra de ouro, que é uma das partes do design que mais me fascinam, que faz você adaptar a sua mente e adaptar o seu processo criativo nisso. E o mais incrível de tudo, isso veio lá de cima, isso veio do nosso Deus maravilhoso, do poder dele que veio, que é o retângulo áureo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o número π, sobre essa fórmula ideal. Eu até quero deixar aqui para vocês, eu ia falar no final, mas vou falar agora, sobre esse livro, Como Tudo Começou, que é do Adalto Lourenço. Esse meu livro está todo manchado já, porque eu uso ele para vários processos criativos meus. E aqui dentro, ele tem um capítulo só sobre design inteligente. A origem e a formação do mundo. E é incrível porque Deus fez todas as coisas em retângulo áureo. Vocês acreditam? Pois então. E eu sou apaixonada. A nossa orelha, por exemplo, ela é toda desenhada em retângulo áureo. E esse é o projeto do Bom Design. O Bom Design, ele usa o retângulo áureo. Então, a gente pode aprender a desenhar
com o retângulo áureo. O que é o retângulo áureo? Eu vou mostrar para vocês também, aqui na tela. Deixa eu compartilhar a tela do retângulo para vocês. Depois vocês também podem pesquisar na internet e aprenderem mais um pouquinho sobre isso. Aqui é o retângulo áureo. Pessoal, é muito interessante e muito legal a gente estudar isso. Por quê? As revistas, os impressos, toda a parte da televisão. E uma coisa muito legal, sabe o cartão que a gente usa para pagar a conta? O cartão, aquele cartão magnético? Ele é magnético, que agora já está todo, eu não tenho nenhum aqui. Ele é todo feito em retângulo áureo. É a medida ideal para você fazer um bom design. Então tá aqui o retângulo áureo. Se vocês quiserem depois, eu me disponibilizo de ensinar vocês a desenhar o retângulo áureo. Mas ele parte de um princípio. A gente desenha um quadrado, e aí de uma das faces desse quadrado, a gente começa a traçar um círculo. E ele vai se transformando depois. Aqui até vocês podem ver, depois eu posso orientar vocês, porque isso é uma coisa que demora, dá mais tempo, mas tudo bem. Então esse aqui é o nosso famoso retângulo áureo, e ele é a medida de todas as coisas. A nossa orelha, da concha do mar, e de todas as coisas que Deus fez. Essa fórmula é divina, essa fórmula veio do nosso Deus, ou seja, é perfeita, né? É exatamente isso que eu queria falar para vocês, que é perfeita e a gente pode usar. Me pediram antes para mostrar para vocês essa questão, deixa eu só me organizar aqui, de tamanho de imagem. Gente, para vocês criarem imagens, vocês podem fazê-las através dos centímetros ou através das questões dos pixels. Na internet, sempre é o ideal 1080 por 1080 e 300 dpi, que a gente chama, que é aquela medida que eu mostrei para vocês ali do Photoshop. Deixa eu ver onde vocês estão aqui, para ver o que mais eu poderia ajudá-los. Pessoal, eu sou um pouco perdida, porque é a minha primeira aula e eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Espero que o RGB e o CMYK tenha dado certo, que vocês conseguiram entender. Essa questão da proporção áurea, que é um número perfeito, eu espero que vocês também possam ter compreensão mais tarde. Se quiserem, eu posso explicar depois. E pronto, vamos lá, vamos criar, vamos pegar a página em branco e vamos criar. Eu quero contar para vocês aqui de uma experiência que eu tive. Eu tinha, deixa eu pensar, 2012 por aí, eu não tinha muita experiência profissional. Hoje eu trabalho com uma revista, eu sou diagramadora, eu também cuido de algumas mídias sociais e faço marca, trabalho com embalagens, que é uma das coisas que eu mais gosto. E hoje, como eu vou explicar para vocês, toda vez que eu olho para trás, eu lembro o quanto a igreja foi importante nesse meu processo. Então, nós tivemos um desafio na igreja, uma vez, de criar uma identidade visual para um louvor que nós íamos fazer. E foi muito legal, porque a gente juntou a galera, que eu nunca vi equipe melhor até então. Se os meus amigos estiverem aqui, eles vão lembrar disso. E a gente tinha uma folha em branco, né, pessoal? E eu quero mostrar para vocês o resultado de como ficou o nosso cartaz, todo feito em retângulo áureo, e talvez alguém de vocês já deve ter visto ele por aí. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha que bacana. Esse aqui foi um cartaz que a gente criou logo no início, quando não existia muitas ferramentas para a gente usar, né? Então, ele foi feito no Photoshop e com ferramentas prontas, que a gente pega lá daquele site FreePic, que o Cauã já tinha mostrado para vocês. Esse site é muito legal, porque você pode pegar várias inspirações e colocá-las dentro da tua arte. Pessoal, eu tô falando o tempo todo que o nome do Cauã é Cauã e é Kainan. Gente, mil desculpas, eu conheci ele essa semana, então eu não sei o nome dele. Kainan, me desculpa, eu te chamei de Cauã. Que bola fora, mas enfim. Kainan, gente, me perdoe. Kainan é muito mais bonito que Cauã, desculpa aos Cauãs. Mas é isso, gente. Então,
Por que eu queria mostrar isso aqui para vocês? Quando você vai criar alguma coisa, como eu disse, o primeiro passo é a oração. Depois que você ora, aí você vai para as ferramentas. E aí Deus começa a te dar ideias. A gente usou aqui, e isso aqui ficou uma representação, não sei se vocês conseguem ver, da cidade e da nossa igreja louvando. Foi super legal esse trabalho, rendeu tanta coisa, gente, rendeu DVD, rendeu muita coisa. Mas nessa época nós não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje. E eu quero deixar aqui o nome de ferramentas que vocês podem usar no seu celular. Eu trabalho hoje diretamente com o meu celular. Tem muitas coisas que eu não levo para o computador. Vou ser bem sincera para vocês. Uma marca, sim. Um material que eu vou imprimir, uma embalagem, sim. Agora, tem coisas rápidas que eu uso aqui no mundo digital e eu uso essa parte. Então, eu quero falar para vocês baixarem um programa chamado InStories. Eu vou tentar mostrar aqui pela câmera. Ele é esse aqui de baixo. Esse aqui. Não sei se conseguiram ver. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Esse aqui, ó, gente. Esse aqui bem do canto, ó. Ele se chama InStories. Ele é um programa de edição rápida para você pegar uma imagem e fazer a edição ali na hora. Ele já te orienta em questão de tipografia e questão de cor. Isso é muito legal. Outra coisa que eu quero falar é, Vanessa, como que eu consigo fazer com que o que eu escrevi no meu cartaz e a imagem fiquem boas e tenham congruência? Então, por exemplo, você vai pegar aquela ferramenta de escolher a cor e vai colocar num ponto da sua imagem. Não sei se eu estou sendo clara. Mas você pega a imagem que você está trabalhando, pega aquela ferramenta de ver a cor, o conta-gotas, que a gente chama, e aí você coloca em cima da sua imagem. Ele copia a cor dos pixels que a sua imagem tem. E o que são esses pixels, né? Muitas vezes eu explico isso para os meus clientes, porque eles também não compreendem. O pixel, ele é um quadradinho que forma a nossa imagem. Então, você pode ver a cor desse quadradinho e colocar, vamos dizer assim, eu estou trabalhando com uma imagem branca com vermelho e amarelo, e eu quero escrever em cima dentro daquelas cores. Então, você pega aquele conta-gotas, coloca na imagem e consegue copiar a cor do pixel da sua imagem. Será que eu fui clara? Eu espero que eu consegui ajudar vocês nesse sentido. Porque isso é um segredo fantástico que a gente tem para conseguir fazer com que o seu cartaz fique mais bonito, com que o seu banner fique mais harmonioso, né? Então, é muito legal essa parte. E é uma ferramenta que o Instagram traz, o Photoshop traz, com certeza. E antes, vocês estavam na aula com o Kainan, falando sobre as edições de vídeo. Então, baixem esse app. Ele se chama InStories. Ele vai ajudar você. Eu também uso o Premiere, mas esse app é muito importante em edições rápidas. Hoje mesmo, quando eu contei a história para vocês do bolo, eu tinha usado esse app para fazer a edição rápida desse vídeo, tá? E deixa eu ver o que mais eu podia contar para vocês. Sobre a revista. Eu trabalhei com... Deixa eu pegar aqui. Essa revista aqui da Jumap, a gente fez essa diagramação aqui, eu estava junto nesse momento aqui, porque eu também já trabalhei alguns tempos da minha vida para a Jumap, e essa revista aqui é a revista que eu montei aqui em Santa Rosa. Eu e minha irmã nós montamos ela, e ela me trouxe muita experiência nessa questão de você organizar uma imagem gráfica e fazer uma coisa bem bacana. Só para mostrar assim rapidinho para vocês, porque eu até nem sei como é que tá o tempo, ainda temos tempo. E deixa eu pegar aqui o meu... Sim, gente, que legal que vocês aprenderam sobre a gotinha. Esse aí, a Jumap já colocou ali, ó, Stories App. Esse é a edição rápida. Outro app muito legal que vocês podem usar é o Lightroom. Eu não sei se vocês conhecem. Se a Jumap puder escrever ali também, o nome dele. Esse eu uso para colocar as edições rápidas numa imagem. Se você não estudou fotografia, se você não tem esse conhecimento do que é uma imagem boa e o que é uma imagem ruim, esse programa vai te ajudar. O Lightroom, ele faz uma edição profissional muito rápida dentro do celular.
Eu até vou mostrar para vocês, olha que interessante. Esse aqui é o Lightroom. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse aqui. Você coloca uma imagem e ele mesmo faz a edição para você, se você quiser, ou você mesmo seleciona o que você deseja. Esse app, ele consegue transformar imagens muito ruins, onde está faltando luz, em imagens bem boas. Eu quero mostrar aqui para vocês a diferença, tentar mostrar aqui pelo celular mesmo, a diferença de uma imagem ruim, não sei se vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui. Olha só, isso é uma imagem com edição de Lightroom e uma imagem sem a edição. Vocês estão conseguindo visualizar? A questão da cor, a questão da sombra, a questão... eu acho que até eu mostrei a imagem do lado, mas eu acredito que vocês conseguiram ver, né? Essa que era a imagem. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Essa é a imagem. Cadê o Lightroom? Aqui. Gente, olha, primeira viagem é complicado, né? Mas enfim, gente, dá uma olhada aí de novo. Olha só, mesma imagem, uma trabalhada e outra não. Isso é muito importante, porque hoje a imagem que você vai colocar lá até vou digitar aqui para vocês, lá na internet, ela precisa estar bem nítida. Essa é uma ferramenta maravilhosa. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta para me fazer, se vocês querem saber mais algumas coisas em relação à imagem. O retângulo áureo é o principal, você saber a diferença do RGB e do CMYK é muito importante. E o maior segredo, né? A alegria, vocês trabalharem com isso dentro do processo de querer aprender, dentro do processo de querer fazer alguma coisa, é muito legal. Eu quero contar a história que eu tenho com o Instagram chamado Renúncia Frases. Eu não sei se vocês já viram, pode procurar lá no Instagram. Ele é um Instagram onde as publicações são basicamente a Bíblia. Basicamente o que a gente precisa passar. Então, se você está dentro da igreja querendo trabalhar e querendo ajudar as pessoas, legal, a igreja precisa muitas coisas, a igreja precisa do seu trabalho e também as pessoas de fora. Então, eu acredito que vocês têm como fazer sempre um trabalho na igreja e a gente poder distribuir lá fora. Esse Facebook, Renúncia Frases, que também está no Instagram, ele simplesmente pega a Bíblia e transforma em arte gráfica e a gente publica lá. Hoje a gente está com 144 mil seguidores, eu acho, isso é muito legal, e a maioria deles não é cristã, porque a gente recebe mensagens sobre isso. Então, nesse momento, é muito interessante a gente ver o quanto que as pessoas lá dentro das mídias digitais estão sedentas e estão vazias. Elas não têm um chão sólido para pisar. Então, eu me sinto responsável sobre isso. Eu me sinto responsável sobre esse chão sólido. Então, a minha parte de designer é ajudar a que esse chão sólido que as pessoas perderam seja o mais agradável possível, o mais ergonômico possível, a melhor mensagem possível a ser passada e tudo mais. Então, eu trabalho dessa maneira. Vou recapitular o que eu falei, que é o número 1, a oração. Essa é a principal parte. Número 2, você vai para a prática. Então, você pega o Photoshop, você pode fazer na mão mesmo, você pode recortar, não precisa nem ter programa. Olha só que legal esse cartaz que eu vou mostrar para vocês. Ele foi feito numa aula totalmente sem programa. Então, a gente fez um cartaz, não estou me vendo, deixa eu ver se... A gente fez um cartaz com tinta, com recorte, e aí a gente passa uma mensagem através dele. O importante mesmo, gente, é poder criar, é poder estar junto, é poder deixar com que Deus use as nossas mãos, porque a gente sabe que a gente veio de um Deus criador, então Ele já nos criou com criatividade, isso é mais legal, não deixa isso morrer. Então continue, vai, cria, recorta na revista, pinta com o lápis, se você não sabe mexer no Premiere, baixa um stories, faça um vídeo mais rápido, trabalhe, junte cores, vá para o círculo das cores, pesquise sobre isso e faça alguma coisa, sempre sai algo bom.
Esses sites como o FreePic, eles nos ajudam, eles nos orientam a fazer coisas legais, mas você não precisa copiá-las. Você pode pegar um pedaço desse, um pedaço daquele. Lá no Pinterest é um lugar onde você consegue ter muita inspiração. É bem legal, eu sempre uso o Pinterest aberto no meu celular direto. Você pode usar. E assim você consegue trabalhar e falar com as pessoas que estão ao seu redor. É muito bacana. Tem muita informação esse mundo, tem muitas coisas boas. O YouTube está cheio de tutoriais para você aprender. Eu me coloco à disposição. Aqui na minha casa, esse aqui é meu escritório. Eu tenho minha impressora, que é minha melhor amiga até agora, né? Que a gente trabalha junto, minha colega de trabalho. Eu tenho vários livros e eu tenho guilhotina. Eu trabalho aqui, tenho régua, lápis de cor. Até vou mostrar para vocês a minha caixinha de lápis de cor, cola. Isso aqui todo mundo tem, isso aqui toda a igreja tem. Então, gente, a gente consegue fazer muita coisa. Eu tenho grampeador, eu tenho durex, tudo aqui. Porque esse processo envolve você conhecer tudo que Deus nos disponibiliza e usar da melhor maneira. É muito bacana. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta ainda, ou se eu posso continuar falando. O pessoal me dá um ok. Como é que tá meu tempo? Tem muita coisa para contar. Tá me Oi. vendo aí, Vanessa? Sim, eu tô te vendo, sim. Então, ok, muito legal. Teve uma perguntinha ali no comecinho que surgiu, que foi até que ponto você acha que um bom design é importante no processo de evangelização? É a pergunta que eu mais gosto. Eu acho que o bom design é sempre importante. O design fraco é uma coisa. Agora, ele pode ser fraco, mas ele pode ser bom. Então, o bom design, essa questão de você ser simples e trabalhar... Gente, não precisa fazer uma arte magnífica, maravilhosa aos olhos de qualquer profissional artista. Mas sim, se você fizer algo simples e com excelência, é perfeito. Porque eu acredito que a gente não pode trabalhar no meio cristão se a gente não buscar a perfeição. A gente precisa pelo menos buscar. A gente não vai ser perfeito, mas o nosso Deus é perfeito. Então, através dos nossos erros, a gente consegue quase chegar no perfeito quando a gente passa uma mensagem que vem de um Deus perfeito. Então, na hora de trabalhar para Deus, eu acho que nós temos sim que tentar fazer o nosso melhor. O bom design, ele precisa estar presente, porque é dessa forma que Deus nos fez, né? Deus nos criou exatamente com esse melhor design. Não sei se eu respondi para todo mundo, se eu respondi a pergunta, mas eu sou crítica, porque na hora que você ficar em dúvida, nossa, essa minha arte não tá legal, isso aqui não ficou bom, então faça o mínimo. Coloque uma letra mais leve, coloque uma imagem mais leve, mas não deixa de passar o que Deus coloca para você passar. Não deixa de colocar para o próximo o que você precisa fazer. Né? Então, se não tem o Photoshop, acabou a luz, tô sem internet, pega a tinta, pinta o cartaz, tira uma foto e publica. Então, tudo dá para ser feito, desde que a gente consiga fazer com excelência, porque eu acho que excelência é uma das coisas que faz com que a palavra de Deus, que é tão pura, chegue em outra pessoa sem ruído. Não sei se eu consegui que vocês me entenderam nesse sentido, né? Com certeza, o Espírito Santo usa a criatividade, usa o dom, o talento de cada pessoa também. Muito legal, Vanessa. O nosso tempo está esgotando também, mas creio que todos nós fomos desafiados, fomos motivados a tentar, a fazer alguma coisa, né? Buscar mais informação. E tudo isso que você passou para a gente foi muito legal. Esse ponto sobre começar com a oração, isso é fundamental, é para a vida, né? Não somente para o design. Para a vida. E, gente, para não esquecer, eu tinha colocado lá na pauta, eu queria deixar um livro que fez toda a diferença na minha vida. Eu separei aqui alguns livros, eu sou bem espaçosa, mas esse livro é muito legal para quem está começando a trabalhar com essa questão da arte dentro da igreja, que é A Arte Não Precisa de Justificativa. É da Ultimato, eu comprei até lá no congresso da Jumap.
Ele é um livro muito legal porque ele mudou a minha opinião sobre mim e a arte. Ou seja, eu já sou uma arte de um Deus criador. Então, tudo que partir da minha mão vai ser criação. Então, eu não preciso ter uma justificativa para criar. A arte já é minha justificativa. Então, eu queria deixar esse livro para vocês, que é muito bacana, e um principalmente que é o do Timothy Keller, é um dos que agora foi traduzido para o português, que é Como Integrar Fé e Trabalho. Ele tem um capítulo somente de como usar a arte e criação dentro da igreja e fora da igreja. Como você ser, como você vai conseguir ser um designer ou qualquer profissional, administrador, um médico que for, tendo um ministério fora da igreja, trabalhando da mesma maneira que a gente trabalha na igreja. É muito bacana também. E eram esses dois livros que eu queria deixar para vocês. E qualquer coisa depois, se quiserem tirar alguma dúvida, me disponibilizo, porque eu acredito que tem algumas opiniões muito importantes sobre pessoas e artistas que já trabalharam com isso, né? Que a gente pode compartilhar com vocês. Sim, tem uma pergunta agora que o pessoal quer saber se você indica algum canal do YouTube sobre criatividade. Ai, gente, eu gosto muito da internet. Eu amo o trabalho da Igreja Red. Eu acompanho eles, eu participo dos cultos todos, e eu acho que eles têm um canal muito bacana sobre a questão da criatividade. Outro canal que eu gosto muito é da Igreja Monte Sião. Eles têm um trabalho gráfico muito bacana de passar a mensagem de um jeito muito criativo. Eles trabalham com vários vídeos. É bem bacana. Até eu fiz uma escola com eles que se chama Escola Dunamis. Teve algumas aulas muito importantes na área da criação. No YouTube, deixa eu ver o que mais que eu poderia lembrar. Mas eu acho que a Red é minha referência nesse sentido, como já tinham falado, né? Que o Kainan já tinha falado. Mas era isso, eu acho que eu não sou muito. No YouTube eu não tenho um canal preferido, porque tem muita informação, então, mas a Red é uma referência para mim. Sim, legal. Muito bem, então. Obrigada, Vanessa, por disponibilizar seu tempo, seu testemunho de vida, sua história, seus trabalhos, o seu estudo aqui com a gente. Foi muito legal mesmo. Muito obrigada. Que Deus continue usando a tua vida, te capacitando cada vez mais para servir nesse ministério tão importante. Sim, é verdade. Gente, eu que agradeço muito esse convite, fiquei muito feliz. Se alguém quiser me achar no Instagram para a gente conversar e para mim saber quem que estava na live, porque eu não consegui ver aqui. E o principal de tudo, minha mensagem que eu queria deixar para vocês é: ache a sua identidade em Cristo. Essa é uma frase excelente para trabalhar com o design, para você conseguir criar. Se você achar a sua identidade visual em Cristo, você ganhou tudo. Seja amado, e aí a gente consegue distribuir esse amor através da nossa arte e tudo que a gente tem nas mãos. Seria essa a minha mensagem para vocês. Muito obrigada Amém. pela oportunidade.